Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um episódio do podcast da CDL Joaçaba Pode Contar. Hoje nós vamos ter uma conversa com dois especialistas no universo do marketing e também da comunicação. De um lado, Tiago Oliveira, fundador da Mega Tráfego, uma agência especializada em impulsionar marcas nas mídias sociais, com anos de experiência em criar estratégias que conectam negócios locais e e-commerces a públicos de todo o Brasil. Do outro, a Tatiana Dallagnol Eberli, publicitária com mais de 23 anos de atuação no mercado, proprietária da Dom 99 e uma referência em comunicação estratégica e branding. Eles vão compartilhar seus conhecimentos sobre marketing, mídias sociais, criação de conteúdo, o embate entre tráfego orgânico e pago, o misterioso algoritmo do Instagram e como negócios locais podem aproveitar a internet para se destacar. Vamos bater um papo bem descontraído, bem informal aqui para tentar entender um pouquinho mais desse universo da comunicação. Fique conosco para mais um Pode Contar, o podcast da CDL Joaçaba. Tiago, muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite, né, do CDL para estar aqui já conversando com vocês, especialmente aí junto com a Tati. Estamos no meio de duas feras aí. Tatiana, bem-vindo ao nosso Pode Contar. Muito obrigada, eu agradeço já o convite da CDL, também minha cliente, então muito obrigada, sou também associada, né? Então estou aqui como associada e vai ser um prazer conversar com todos vocês e com um colega de profissão, né, Tiago, de longa data. Maravilha, você que está acompanhando com certeza vai ter dicas muito importantes aí com relação a marketing para os seus negócios. Mas antes de começar a tratar das questões que estão em pauta, Tiago, queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre a empresa Mega Tráfego, como surgiu, onde está situada, como funciona, qual é o mercado de atuação dela. Conte um pouquinho para nós. Então, nós estamos há mais de 8 anos no mercado e quando as pessoas me pedem para eu me apresentar, desde lá do começo, há muito tempo atrás, quando o tráfego pago, as pessoas não sabiam o que era ainda, eu me apresentava da seguinte forma: meu nome é Tiago Oliveira e eu ajudo pessoas a vender mais usando a internet sem gastar uma montanha de dinheiro. Era isso que eu falava e elas entendiam o que eu fazia, porque se eu falasse, oi, meu nome é Tiago, eu faço tráfego, elas já associam a outra palavra que não vem ao que caso. não vem ao caso e não entendiam o que eu fazia. Então, hoje eu faço isso, eu ajudo empresas a alavancar as suas vendas, principalmente criar mais demanda para os seus vendedores, para que eles possam, aí sim, vender mais usando a internet. A gente fala em tráfego, mas tráfego é usar dinheiro para fazer o conteúdo chegar até o público, enfim, direcionado, né? Existe o orgânico, onde todo mundo faz suas publicações, mas o pago você faz com que aquela mídia chegue até as pessoas, né? Exato. O que é tráfego? Tráfego é quando você leva pessoas de um lugar para outro. Então, eu vou levar as pessoas que estão lá nas redes sociais, olhando o feed do orgânico ou o feed dos amigos, levo elas para algum lugar, para um WhatsApp, para um e-commerce, para a loja. Então, quando eu levo elas de um lugar para outro, eu estou gerando tráfego. Aquela pessoa que fica na frente da loja com o microfone chamando as pessoas, de certa forma, ela também faz tráfego. Ela está trazendo pessoas para dentro da loja. Perfeito. O que eu faço é fazer isso no digital. E o mundo digital permite muito bem isso, né? Com muita facilidade, né? O bom do digital, ó, comparando assim, sendo bem rápido e cirúrgico, se você comprar 20 mil panfletos e o panfleto não der certo, nos primeiros 1.000 que você comprou, você vai jogar fora os outros 19 mil que você tem e gastou todo o dinheiro. No tráfego, se você colocar 20 mil reais em tráfego e no primeiro dia você viu que não deu certo, você aperta um botão e você gastou lá 20, 30 reais. O assunto é importante, você vai acompanhar todas essas dicas, é um assunto imperdível hoje aqui, esse nosso Pode Contar, o nosso podcast. Mas Tatiana Eberli, Dom 99, como surgiu essa empresa, como ela funciona, conte para nós, para que o nosso público ouvinte possa conhecer um pouquinho melhor. Ai, que legal, gosto muito de poder contar um pouco dessa Olha só. história. Bom, eu tenho aí 24 anos de experiência na área de comunicação e marketing. E a minha experiência sempre foi dentro de agências de comunicação ou empresas. E enquanto agência de comunicação, eu tinha
algum tipo de travas para poder desenvolver tudo aquilo que eu gostaria. Dentro das empresas, eu comecei a entender os dois lados. Então, a Dom, ela veio com a seguinte expressão: o dom pode superar o talento, pode superar o treino. Então, o que eu quis colocar? Muitas pessoas, muitos profissionais têm um dom para fazer certas coisas, Uhum. mas só com o dom ele não consegue fazer. Então, o 99 é a transpiração, é vai lá e faz. E é fazer junto com o cliente. E o que eu faço efetivamente, né, é Dom 99 Marketing de Coerência. Acho que a gente vai falar depois um pouquinho Uhum. do porquê Uhum. esse marketing de coerência, mas a Dom surgiu assim, com essa necessidade de conseguir fazer de uma forma mais liberta estratégias que às vezes a gente tem algumas amarras aí e não consegue fazer. E aí eu pensei, bem, como consultora eu posso fazer as indicações e a empresa decidir fazer ou não fazer. A empresa atua em Joaçaba e região, em todo o Brasil. Os clientes estão aonde? Estão em Joaçaba e região, né? Uhum. A gente tem aí alguns De vários setores. vários setores, a gente tem no atacado, no varejo, trabalhando com pneus, com software, com serviços, com tecnologia bem específica na área de saúde, do esporte também. Uhum. Que Então aí a legal. gente tem uma vasta gama aí de clientes que nos dão esse respaldo. Tati, assim, ó, vocês falam muito em marketing de coerência, né? O que que é o marketing de coerência? Por que esse termo, como que ele funciona, até para as pessoas entenderem melhor essa questão. Sim, isso eu vinha buscando uma palavra para representar aquilo que eu entendo como marketing desde sempre, né? E eu falava, aí eu comecei com comunicação da verdade, e aí isso soava meio estranho, e aí como assim, né? Mas como assim? Porque o que que acontece? Os empresários, eles sabem dos pontos fortes e pontos fracos das suas empresas, todos os Uhum. têm. Mas daí eles entendiam que, mas você vai contar? Não, não vou contar. Até que um dia um insight veio e eu falei, eu já sei qual é o nome da metodologia que eu utilizo. É marketing de coerência. Por quê? Porque é olhar para dentro da empresa, olhar cultura organizacional, olhar processos, toda a organização, pessoas, e aí sim, organizando tudo isso, porque sempre tem muito a se organizar, é comunicar, é fazer a estratégia de marketing e aí comunicar, e aí a gente também busca as pessoas, os profissionais de tráfego, né, Tiago, para colocar lá para fora uma comunicação que, quando impactar você, aquela comunicação de determinada empresa, e você vir até essa empresa, vai ser exatamente o que está se falando lá. Porque hoje a gente tem uma fragilidade, né, Marcelo e Tiago, acho que vai Uhum. concordar comigo, que as marcas, algumas delas comunicam algo que ainda não o são, é algo que desejam ser. Mas quando a audiência, o consumidor, o público-alvo entra na loja dela, na indústria, seja onde for, ele se depara com, mas não é isso que eu vi na comunicação. E aí causa aquela sensação de não é para mim e eles estão me enganando. É sobre isso que eu quero falar. Não Uhum. é sobre enganar, porque todos sabem que uma comunicação é para que, como o Tiago falou muito bem, é um tráfego, né? Então a gente quer que as pessoas venham até a nossa empresa ou comprem da gente, certo? E quando elas entendem que a gente está passando a verdade, mesmo sabendo que a gente quer que elas comprem, isso gera um engajamento, um relacionamento e uma proximidade que nunca mais se perde. Então, marketing de coerência é efetivamente sobre isso. E as empresas em nossa região estão preparadas? Como que você vê a questão cultural, digamos assim, para entender bem todo esse processo aí? Que ele é um processo complexo também, não é uma coisa simples, né? Não, existem várias etapas nessa metodologia, tá? E as empresas, assim, veja, eu entro na empresa pela porta do marketing. Mas Uhum. efetivamente, eu faço o trabalho de estratégia de negócio, olhando cultura organizacional, todos os processos, vendas, como é que está vendendo, como é que está atendendo, É como é que preciso fazer essa leitura, né? precisa fazer essa leitura para ter a coerência do marketing, Uhum. para poder Perfeito. levar essa estratégia de marketing lá para a comunicação, porque aí não vai ter erro. Sabe aquela coisa que se fala de comunicação assertiva? Ela não vai funcionar se você não estiver olhando para dentro. Pro todo. É como nós, a gente precisa ter coerência, né? O que falamos é efetivamente o que fazemos, né? São as nossas Uhum. atitudes. Com a empresa não é nada diferente. Só que
na ânsia de querer ter um posicionamento e vender mais, as pessoas saem apenas fazendo o pilar comunicação. Mas existe ainda o pilar marca e o pilar negócio. Sem eles, a gente não consegue fazer uma comunicação efetiva. A parte institucional, digamos assim, né? Exatamente. Tiago, e você, como que você vê toda essa questão aí? Você mexe mais com tráfego pago, né? Você trabalha mais essa questão do tráfego pago de forma a fazer as empresas aumentarem o faturamento, venderem seus produtos. Como que você vê os empresários aqui em nossa região com relação a isso? O pessoal é disposto a gastar? O pessoal entende realmente como funciona essa ferramenta? No mundo perfeito, eu daria a mão para a Tati e a gente sairia juntos para atender essas empresas, porque um ajuda o outro, querendo ou não. Eu vou fazer a estratégia de anúncios. Como que eu vou mostrar para as pessoas aquilo que você tem de melhor. Mas você precisa ter o que ter de melhor. E aí é o que a Tati faz. É remodelar essa empresa, é arrumar a casa para que as pessoas novas que chegarem ver algo bonito, né? Quando você vai convidar alguém para sua casa, você arruma a casa, dá aquela tapeada, né? Você tem que fazer isso também na tua empresa. Não adianta vir um monte de pessoas novas com tráfego, e você não é bem atendido, você não tem estrutura o suficiente para atender bem, para gerenciar bem essa venda, essa compra que você quer que o cliente faça, e daqui a pouco você não vê resultado no tráfego, porque antes do tráfego tem o que a Tati faz, que é o trabalho estratégico. Uma coisa complementa a outra, né? Uma coisa complementa a outra. E você até perguntou, né, como é que é essa cultura dos empresários aqui da nossa região? Então, Porque a gente vem de uma geração aí, Tati, que o pessoal está no analógico ainda, né? sim, E a gente avançou sim. muito no digital. A pandemia, ela te jogou para o mundo digital de forma mais intensa, né? Por isso que a gente vê que algumas empresas têm ainda um certo paradigma, tem que ser quebrado esses paradigmas, enfim. Mas sabe o que vem ajudando muito a quebra desse paradigma nessas empresas talvez mais conservadoras, mais analógicas? É uma palavrinha que o Thiago conhece muito bem, que se chama lead. Que Lead. nada mais é do que a pessoa que nós vamos captar e entender se ela tem o perfil para fazer a compra daquilo que a gente está para oferecer para ela. Então, por conta dos leads, as empresas estão querendo as ferramentas que tem disponível para poder fazer o acompanhamento de como esses leads chegam, e tem tudo a ver com o que o Thiago faz, né, de colocar essa estratégia de anúncio e coletar exatamente o público que aquela empresa precisa. Então, por causa do lead, que efetivamente pode gerar uma venda, as empresas estão olhando muito mais para isso. Mas no meu caso, efetivamente, como marketing, eles nem percebem que eu faço todo um processo antes de organizar, porque eu vou comunicando enquanto organizo, mas eu não coloco como uma grande expressão. Eu primeiro espero organizar e depois eu digo, agora está na hora de a gente fazer um investimento, agora está na hora de a gente buscar o Thiago e fazer os impulsionamentos e ter tráfego e etc. Aí sim isso funciona. E tem uma pressa também, né, Marcelo? Geralmente os empresários eles têm pressa. E eu entendo, eu sou uma. Eles querem ver o telefone tocar, o WhatsApp chamar, né? Exatamente. Vender o seu produto logo, né? Isso. E tá tudo bem. Eu acho que essa pressa, ela faz parte do ser Faz empreendedor, ser empresário, mas tudo isso tem um processo a ser seguido. E se ele for seguido da maneira certa, 24 anos eu sei, isso dá resultado. Mas precisa ter um pouquinho de paciência no início, sabe? Planejamento, né? Exatamente. E planejamento olhando a realidade. Tiago, A Tati falou de leads aqui, né? Muitas vezes o empresário nem sabe o que é lead. Ouvi falar nesse tal de lead aí, quero que você... me explica melhor. Como é que eu trato esse bicho, né? Então, eu já atendi clientes aqui da região que o empresário, né, o dono da empresa, é uma empresa familiar já grande, e as filhas também estão no negócio. Aí ele disse, olha, conversa com minhas É uma duas geração filhas aí, mais e elas atualizada, vão cuidar, né? elas vão cuidar disso aí para você, né? E eu não sei o que é, mas elas tratam. Aí essa facilita. questão. Facilita um pouco, mas fica sempre naquela corrente. Eu passo para elas, ela passa para eles, aí passa para mim e assim vai, né? A tecnologia, Tiago, está evoluindo muito, né? Aonde que existe hoje tráfego pago? Aonde que é possível se fazer o tráfego pago? Basicamente em
no celular inteiro. Em todos os aplicativos que você utiliza hoje tem algum tipo de anúncio. É porque as pessoas pensam assim, não, o tráfego pago é Instagram e Facebook. Não, é muito mais que isso, né? Exatamente. Essas duas plataformas são as mais conhecidas hoje. Mas tem Uhum. TikTok, tem LinkedIn, tem Google, YouTube. E dentro do Google tem várias plataformas, né? YouTube é um deles. Se você está em sites, em geral, tem banner do YouTube, do Google também. Tem TikTok, eu já falei, tem LinkedIn, Pinterest. E cada plataforma dessa faz um sentido, né? Exatamente. Tem que analisar Daqui o a pouco eu seguinte. tenho um tem que produto para passar- vender, eu não vou anunciar em todos. O meu público vai estar, por exemplo, no Instagram, vai estar no LinkedIn, enfim, né? É Exatamente. isso? Eu tenho Pinterest. Uhum. Quero anunciar no Pinterest. Mas espera aí, faz sentido colocar? O teu cliente está lá dentro. Eu tenho uma loja aqui, eu quero anunciar lá no TikTok, mas o teu cliente ele está no TikTok realmente, e aí vem o trabalho que a Tati faz, que é entender mais do negócio, e aí depois que eu tenho esse diagnóstico que ela faz, ela passa para nós, a gente, não, entendi a tua empresa, agora eu vou criar a estratégia de como anunciar isso Direcionado. direcionado para onde o seu cliente está. Uhum. Eu já tive vários clientes que, eu quero anunciar aqui, aqui, aqui. Então, peraí, aqui não faz sentido você anunciar. Talvez seja mais importante você fazer rádio, panfleto, qualquer outro tipo de comunicação, mas tráfego não vai te trazer resultado. Perdi o cliente? Perdi. Mas eu acho muito melhor dessa forma do que eu ganhar um cliente de forma errada, digamos assim. E essas plataformas exigem aí investimentos significativos, enfim, como que funciona a questão de investimentos para Boa. tráfego pago? Boa essa sua pergunta. Como é que funciona o investimento no tráfego? Todas as plataformas utilizam a forma de leilão. Eles leiloam o quê? O tempo de celular. Então é a tela do usuário que é leiloada para todos os anunciantes. Seja Facebook, Instagram, Google, qualquer outra plataforma, utilize esse método de cobrança, de pagamento. Quem pagar mais, aparece mais. Uhum. Só que existe um mínimo que eles cobram. Tá? Antigamente, quando eu comecei no tráfego, era R$1 por dia, então você investia 40, 30 reais por mês ali, você já tinha um resultado legal. Hoje o mínimo é $1, só que $1 por dia, que dá em torno de 180 reais por mês, não traz um resultado efetivo. A gente coloca como mínimo hoje 30 reais por dia, que dá em torno de 900 reais por mês, para a gente conseguir trazer um resultado legal. Mas é quase R$1.000 que eu vou investir por Mas mês. depende do produto ou não? Não, indiferente do Indiferente produto. produto. Indiferente do produto. Imagina assim, você colocou lá 20, 30 reais por dia, né? E trouxe um lead. Uma pessoa clicou, chamou você no WhatsApp e o ticket médio lá, o valor do teu produto que você vende é 400 reais. Você gostaria de pagar 20 reais para você vender 400? Coloca esses 20 reais no teu produto ali, né? Era 400, coloca 420 e coloca esses 20 reais em tráfego e aí, né? No montante você vai ter lá 30, 40 vendas por mês nesse valor de investimento. Então você dobra o teu faturamento ou mais ainda. Para quem nunca teve uma experiência em tráfego pago, qual a dica que você deixaria? Começa por aonde? Face, Instagram, o básico, feijão com arroz, botãozinho azul lá, vai para o gerenciador de anúncios, chama a Tati para fazer uma leitura, depois o Thiago. Exatamente, começa por esse processo, entender se o tráfego é o caminho. É a primeira coisa. Tem que entender se o tráfego é o caminho. É o caminho? Beleza. Então a gente vai estudar agora em que plataformas está o seu cliente e aí sim uma estratégia para alcançar. Porque assim, existem vários funis, tá? Que a gente chama funis de vendas dentro do tráfego. Posso colocar um funil para aquisição de clientes, um funil para conversão de leads. Então, existem diversas estratégias aqui que se a gente for conversar, fica até amanhã falando sobre isso. Mas esses funis dependem muito do ramo do negócio e da maturidade que o negócio está no mercado. Então, e não adianta, eu tenho várias lojas de carros, por exemplo, eu não posso aplicar a mesma estratégia nas duas lojas. Não dá certo. Porque cada uma tem as suas particularidades e o cliente é diferente, por mais que o produto seja o mesmo. Tati, está bem claro para nós aqui que as coisas precisam dar juntas, né? Sim. O marketing de coerência com o tráfego pago para gerar resultados. É por aí o caminho, né? É por aí o caminho. E eu fico pensando assim, vamos falar aqui com os associados, né, da CDL, que também somos associados, que estão aí no comércio, né, em sua maioria, né. Às vezes são lojas grandes, lojas pequenas, lojas médias, todas precisam disso, de uma maneira ou de outra.
Então, eu fico me perguntando muito, assim, já tive uma escola de informática em Joaçaba, né? E em uma época em que não se usava a internet, onde a gente batia na porta para poder ter alunos, cada um dos alunos lá dentro, a gente chegou a ter 800 alunos De e porta em porta, né? eu e o Thiago trabalhamos juntos nessa Foi um dos época. alunos, inclusive. Inclusive foi um dos alunos e sabe o quanto isso é árduo, era árduo, não que agora não seja, né? Mas eu penso que a gente tem mais agilidade. Então vamos voltar lá para o comerciante aqui da nossa cidade, né? Que nunca fez, que gostaria de fazer, que gostaria de se preparar, porque eu sinto quando converso com eles que, mas será que eu vou investir? Porque se ouve muito que não dá resultado, né, Thiago? Você deve ter ouvido muito isso, porque precisa desse tempo, né? Uhum. Então eu penso que sim, que para poder chamar o Tiago, dizer eu quero fazer, é necessário sim fazer uma análise. E ela não precisa ser uma análise gigantesca, mas precisa se entender para quem você está vendendo efetivamente. E o que, que dá para dar uma organizada aqui na tua loja, por exemplo? Qual a experiência que o cliente tem quando entra na sua loja? Porque isso o Tiago pode colocar lá no anúncio. E eu posso fazer uma campanha de comunicação para a cidade, dizendo o quanto é agradável e prazeroso entrar numa loja assim, desse jeito, né? E então é um conjunto de coisas que eu entendo que o empresário no dia a dia não consegue focar. Então, por isso que a gente vive um momento um pouco melhor agora, né, Tiago, sendo dessa área de marketing e comunicação, você também é, né? Uhum. Mas falando efetivamente de marketing, que as pessoas entenderam que ele é necessário. Porque quando você vende, né, Marcelo, por que você vai investir em marketing se você está vendendo? A resposta é, por que não investir em marketing se você está vendendo 100 e você pode vender 200? Uhum. O que tem no meio disso apenas tenha um pouco de paciência, porque há um processo de convencer as pessoas a estarem com você, só que de uma maneira coerente, que é dizendo exatamente o que você faz, como você faz, porque aí tem algo que a gente leva muito em consideração no marketing de coerência, que é a história. Existe uma história, tem comércio aí em Joaçaba de muitos anos, tem uma história para ser contada, e que a gente pode fazer isso num storytelling, que vocês também bem conhecem. Uhum. Uhum. Quando que contam? A gente não vê, porque essas histórias elas conectam. E isso pode fazer vender de uma forma muito legal. Então, existe aí, eu tenho na minha empresa vários planos, né? E tem o plano menor, que é como eu contribuo com o pequeno empresário para poder fazer um marketing que funcione junto com o tráfego. A execução é médio e longo prazo, um plano menor, por exemplo, que você falou que você tem na empresa lá. Quanto tempo de implantação, execução, enfim? Dá para fazer com Pra dar uma 3 ideia. meses. 3 meses. O que que eu vou 90 diminuir dias. disso? Aham. As etapas elas vão acontecer, tá? Mas eu vou diminuir a quantidade de pessoas que eu vou conversar. Por quê? Eu posso conversar com elas assim como a gente está falando, mas eu posso mandar um formulário e fazer uma pesquisa com elas. Uhum. Muitas não responderão. Então eu preciso conversar. E porque, veja, qual é o segredo de qualquer empresa sobre ter sucesso, entre outras coisas, né? Vários são os fatores de se ter sucesso, mas o principal disso vai ouvir tua audiência, vai ouvir teu cliente. Eu chamo de ouvir as necessidades deles, que eu posso ter ouvido há 10 anos atrás, mas eu posso não ter ouvido nunca mais. Mas elas mudaram. O mundo mudou. As experiências de relacionamento mudaram, né, com as pessoas. Experiência de compra mudou. Então a gente precisa estar sempre olhando lá. Aquilo que. Aí às vezes algum empresário me diz, mas eu tenho clientes de 10, 20 anos. Falei, ok, este você já cativou. O que você pode fazer para ele é surpreendê-lo. E os próximos a gente tem que fazer entrar. É algo permanente, né? É. Não adianta executar 3 meses e simplesmente achar que agora a roda vai girar sozinha, né? Você vai ter que continuar impulsionando ela, né? Eu costumo dizer que quando me chamam para fazer esse trabalho, se realmente quiserem colocar em prática aquilo que eu vou levantar de informação, eu vou dar mais trabalho. Mas em compensação, mais retorno. Porque é E isso. esse é o medo de muitas empresas, né? Isso, porque aí é O entregar. colaborador, no caso, né? Entrega o diagnóstico e eu sigo Tira o acompanhando, pessoal da tá? zona de conforto, né? Exatamente. E daí fica o diagnóstico dentro da gaveta e não faz. Então, o que que eu faço? Eu trabalho com poucos clientes de cada vez, em cada período, para poder acompanhar a execução. Uhum. E dizer assim, o Thiago foi lá, criou um super anúncio, e eu posso olhar e dizer assim, puxa, Thiago, mas eu tenho essa
essa informação aqui que eu acho que o anúncio não está trazendo. Vamos olhar? Ele vai dizer, bah, vamos olhar o que você tem aí. E aí a gente vai ajustando e o resultado vem. As correções no meio do caminho. Tiago, o que as empresas cometem de mais equívocos, de erros nas redes sociais que você percebe assim que estão não ajudando, estão até prejudicando o que está sendo feito? Falando principalmente de Instagram, né, que as pessoas estão focando mais nessa rede social, né, nessa mídia social. Elas estão deixando de arrumar casa. Por que eu digo isso? Como eu falei antes, né, dei o exemplo, você vai trazer alguém para sua casa, algum convidado, você arruma a casa antes. Né, e você, além disso, cada cômodo da sua casa tem uma determinada função. Então você vai fritar ovo lá na tua cozinha, você vai dormir lá no teu quarto, você vai fazer suas necessidades no banheiro, né, e vai receber as visitas na sala. O que as pessoas estão fazendo hoje é não arrumando a casa, né, deixando o Instagram todo bagunçado, ou então arrumado na forma da cabeça dela, sem fazer aquela pesquisa que a Tati faz antes para entender o cliente, a pessoa. O cliente chega, acha a casa bagunçada e vai embora. O cliente chega, vê você lá fritando um ovo em cima da tua cama. Não faz sentido, entende? Exatamente. Então você tem que primeiro arrumar a tua casa para reestruturar a tua casa, fazer uma reforma no Instagram, e essa é uma das coisas que a gente faz na agência também. Com todo cliente que entra, a gente reestrutura todo o Instagram, faz a reestruturação dele desde da logo, da imagem que fica ali na logo, todos os destaques, a bio, né? O que a gente precisa colocar na bio que traz um resultado para aquelas pessoas novas que chegam a entender, não, isso aqui é a sala, isso aqui é o banheiro, aqui é o quarto. Então a gente tem que fazer essa estruturação. Ao meu ver, o que elas fazem mais de errado, por primeiro, é isso: deixar a casa desorganizada. Já arrumei a casa, Thiago, tá pronto. E agora? Garimpar cliente. Não é nem isso ainda. Isso seria como terceiro. Como olha segundo. Né? Você já tem a tua bio, você tem todas as informações lá bonitinho, para quem chegar novo já conhecer você e saber o que você faz. Produzir conteúdo. Os conteúdos que ficam ali embaixo. O que vai fazer? E é mais um grande desafio também, né? O que vai fazer com que ela fique? Ela entender o que você faz, como que você vai solucionar os problemas dela e encantar essa pessoa para que ela seja um seguidor. E aí vai dar vontade dela clicar lá no botãozinho de seguir. Então você tem que criar conteúdos que ajudem essa pessoa, né? Entregar pílulas de ajuda para que essas pessoas... eu vendo, por exemplo, eu tenho uma loja que vende panelas. Ao invés de eu colocar lá a panela R$ 29,90, R$ 39,90 e colocar o preço dela, que é o que normalmente as pessoas fazem, né? Eu falar como essa panela funciona. Como eu não preciso colocar óleo para fritar um ovo nessa panela. Como o meu feijão fica mais gostoso quando eu faço nessa panela. Então você mostrar para a pessoa como que ela pode usar o produto da melhor forma possível. Resolver a dor dela. Resolver a dor que ela tem com a panela velha que ela tem para ela comprar a panela nova que você vende. Exatamente. E aí, olha, né, o Thiago falando dessa coisa de arrumar a casa, né? Olha como tem coerência nisso. Por isso que essa palavra associada a marketing, eu sou apaixonada. Coerência, né? Porque em tudo, você faz o seu trabalho com coerência. Eu faço, meu Thiago faz, todos fazemos. A gente busca essa coerência na vida, na profissão também. E eu fiquei pensando numa coisa enquanto você falava, que é, quando você falou do conteúdo, né, Thiago? Uma das coisas que a gente tem, numa das etapas do marketing de coerência, é estabelecer o tom de voz, que vai diretamente lá pro Thiago dizer como é que eu vou usar o tom de voz numa legenda, num anúncio. Então, que palavras são as proibidas? Quais são as palavras que me deixam proprietárias da minha marca, que diz assim, eu sou esta marca, não tem outra igual. É bem complexo, né? A gente vê pessoal escrevendo em caixa alta, achando que está... E às vezes não é só isso, existe outro passo também, que é a comunicação visual, audiovisual. A pessoa grava vídeos, consegue, já é um passo legal, você conseguir gravar vídeos. Mas aí ela diz assim, Thiago, eu quero falar igual Bottini. Mas tem que ver se faz sentido para o teu Se negócio. faz sentido. Você falar, né, todo animado Exatamente. daquele jeito. Você tem que ser você e aquilo que a tua imagem, a imagem da tua empresa quer transmitir para aquele cliente ideal. Se você falar que nem Bottini, não, o que aconteceu com essa empresa que nunca falou dessa forma e está falando agora? É por isso a importância de se contratar pessoas qualificadas para atender essas demandas aí e fazer a coisa certa, né? É como se a gente desse um roteiro, né? Como é que você vai... A gente também faz mudança de marca, enfim. Como é que você vai se comportar
em frente à sua audiência como marca, né? Em frente ao seu Uhum. público, seus clientes como marca. É como a gente se comporta nos vários públicos, como eu me comporto aqui com vocês, como eu me comporto com meu filho e por aí vai, né? Então, esse ajuste fino, ele não é difícil. É que as pessoas não estão... Sabe aquela frase de médico louco, todo mundo tem um pouco? Eu tenho certeza que de marketing e comunicação todo mundo tem um pouco. Porque você fala sobre isso, as pessoas acham que elas entendem, porque ficou com a internet, né, e com essa coisa do... Veja, eu me formei, e agora vou denunciar minha idade aqui, né, lá em 2000. Então, eu venho com um estudo de uma base de marketing e comunicação que ele não mudou, Marcelo e Thiago. Vocês vão concordar comigo, sendo da área. O que mudou são os diversos canais e a forma de fazer comunicação dentro desses canais. Mas a base da comunicação e do marketing, elas são os mesmos. O princípio é o mesmo, É né? o mesmo, quanto mais você disser e quanto mais verdadeiro você for, mais longe você chega, que é a repetição E e o que é a convencimento. coerência. Exatamente. Nesse mesmo sentido que você falou de repetição, tem um dado muito importante, é aquela coisa, você só consegue avançar se você tem, avançar estrategicamente se você tem dados. É o que a Tati faz, a primeira coisa é a pesquisa, né? Pesquisa com interno e externo, saber dos clientes e saber internamente como que está a empresa. Com base naquilo, aí sim é feito, né, esse diagnóstico é feito as estratégias. No tráfego, da mesma forma. A partir do momento que eu tenho números, eu consigo traçar estratégias de para onde ir, né? E quando você falou ali de repetição, existem pesquisas hoje que mostram que para que as pessoas comprem a partir dos anúncios, elas precisam ver pelo menos de 4 a 8 vezes. Então não é porque você aparecer uma vez na internet e que a pessoa já vai comprar. Você tem que aumentar um dado que a gente chama lá no tráfego de frequência, que é a quantidade de vezes que aquele anúncio 1 por apareceu 7, para a 7 mesma por pessoa. 7. Exatamente, você tem que Mas tem que aparecer. tomar muito cuidado também para não acabar, saturar. não se saturar, Não exatamente, saturar. né? Passou ali de 8, 9, 10, já troca o anúncio, coloca um outro anúncio um pouquinho diferente, pode ser a mesma informação. É uma sensibilidade que só um profissional mesmo para entender isso aí, né? Tem que ter um olho muito preciso Clínico, e né? clínico diário. Você tem que olhar todo dia. E o olhar para esse algoritmo, né? Esse algoritmo Que muda e muito, né? Por os sinal, testes né? AB, né? Uhum. Enquanto outros parceiros também, como você, Thiago, que a gente tem junto, a gente faz muito teste AB com os anúncios. Porque vamos ver o que funciona, né? Eu tenho certeza que você faz Sim, isso com o tempo certeza. todo. Porque é aí que você vê. Porque você não tem como ter certeza do que vai dar certo. Porque às vezes o que não deu certo há 3 meses atrás, você aplica e agora dá certo. O algoritmo é algo a E é uma ser coisa estudado o que tempo todo. e é uma coisa que acontece mesmo com o que já deu certo. Ah, mas esse anúncio aqui deu certo ano passado. Por que não está dando agora? Você aplica, não funciona. E é o que a gente falou antes, né? O consumidor mudou. Existe até um e-book do Google chamado ZMOT, Zero Moment of Truth, é o momento zero da verdade. Mudou. O que é isso? É o comportamento do usuário. Antigamente, antes de 2000, por exemplo, as pessoas tinham esse momento zero, que chama ali nesse e-book, na loja. Eu ia na loja, eu conhecia o produto, é o momento zero, o vendedor vinha, me explicava e eu comprava aquele produto se me interessasse. Como é que tá hoje? Hoje eu vou comprar um carro e eu sei mais do que o vendedor. Por quê? Eu já pesquisei na internet, já tirei todas as informações e eu vou lá e eu já sei exatamente o que eu quero. Só quero saber se está disponível para me vender ou não. Muitas vezes o consumidor está na dúvida do próprio vendedor, né? E se inverter um pouco os valores aí, né? Com essa questão de... É exatamente isso. O ZMOT que mudou, né? O momento zero da verdade, ali onde a pessoa ela estuda antes sobre o que ela quer comprar, para depois, eu vou trocar de celular. Você já sabe qual é o celular, Exatamente. qual o modelo, qual a marca, qual o espaço que ele tem. Acho que apareceu uma coisinha ali, ó. Vamos dar uma atualizadinha aqui. Mas diga, Tati. Eu ia dizer o seguinte, que o Thiago trouxe isso muito bem colocado, a pessoa vai até a loja só para dar uma verificada, efetivamente, né? Calça o tênis, ver se serve, ver se é eu confortável. sinto isso. Gente, isso aconteceu hoje de meio-dia. Olha só. Meu filho e meu marido chegaram em casa com uma chuteira. E no condicional. Ó, tô contando aqui, né? Olha aí. E aí eu perguntei, tá, mas vocês viram quanto tá se comprar pela internet? Ah, a gente não viu. Então vamos olhar. Inevitavelmente tá mais barata.
Entende? Então, o que ele vai fazer? Vai lá e vai devolver. Então, eu fico pensando que isso é um desafio muito grande para os lojistas que a gente tem, né? Que é como faz? E aí eu vou dizer de novo, e isso não é puxando a brasa para o meu assado, mas também é, porque sim, né? A gente está aqui querendo contar o que a gente faz e sim para poder vender, mas que é fazer com coerência, porque veja, se eu vou para a loja, e não quer dizer que eles não foram bem atendidos, mas eu estou tentando expressar a experiência, né? Eu tenho uma ótima experiência, eu tenho uma vendedora que me atende há muito tempo, essa marca, ela lembra de mim em vários momentos, ela conversa comigo. Você acha mesmo que por alguns R$ 50 você vai comprar na internet? Não, você vai para a loja porque você tem uma ótima experiência. Isso é algo a se pensar muito veemente, assim. Como nós estamos tratando os nossos consumidores? Por que é que eles vão entrar na minha loja? Porque não é só preço, certo? É preço, pode ser um indicativo bastante importante, mas tem tudo ao redor. E esse ao redor é como é que eu comunico o que eu tenho de melhor aqui dentro. Na minha metodologia, eu chamo disso de ser proprietário. O que que você faz, que só você faz, do jeito que você faz, que indica que é a tua marca e não a marca do Thiago ou a marca da Tati e vice-versa. Entende? E isso não é fácil, porque é como perguntar, quando eu chego num momento estratégico com o dono da empresa, ou os funcionários, a equipe, o que o mercado perderia se você deixasse de existir hoje? É uma resposta que 99% das vezes as pessoas não sabem, e eu entendo, mas é isso que a gente tem que olhar para poder comunicar de uma forma assertiva. Esse podcast está sendo muito importante, aí o empresário, o associado da CDL que está acompanhando, para ter certeza que vai ver o seu negócio de forma diferente a partir dessas informações. E eu te pergunto assim, Thiago, existem muitas plataformas hoje, né? TikTok, Face, Instagram, YouTube, Google, enfim, né? Sites. Tenta diferenciar ou explicar para nós o que cada uma, a direção de cada uma, por exemplo. Aonde o público está. O Instagram é direcionado a um público X, o Face é outro. TikTok é outro público. De forma assim que as pessoas entendam um pouquinho melhor a questão de utilização de cada uma dessas ferramentas aí. Vamos lá. Eu também sou professor de informática desde que eu conheci a Tati em 2000 e pouquinho. 2000 e pouquinho. E hoje eu leciono também para jovens a partir de 12, 13 anos, aos 16, 18 e também pessoal mais velho aí adulto até 70, 80 anos também. E o que eu noto no comportamento deles é que os mais jovens nem pesquisam mais no Google como nós, né, da nossa idade, pesquisamos. Eu preciso de alguma informação, vou no Google. Eles vão direto no TikTok ou vão direto lá no ChatGPT. Então o comportamento deles está diferente. Faixa etária até... Em torno de 13, 15 anos, eles usam mais o TikTok para... Esse público então estaria ali. Para descobrir como que se faz alguma coisa. Dica importante essa, hein? Quero fazer... mas aí que tá, eu não vou lá para fazer uma propaganda do meu negócio. Eu vou explicar como que usa um vestido. Esse vestido vai combinar com esse chapéu, com essa calça, com essa bolsa. Você mostra isso... E a pessoa pesquisa lá, e claro, você tem que ter isso escrito de alguma forma para que quando a pessoa pesquisar aparecer. Ok. TikTok. São palavras-chave bem importantes para você ter também no teu site. Né? O site quem busca no Google já encontra no teu site as informações. Será que é importante eu ter um site? Eu digo que sim, né? Depende muito da estratégia que você vai atingir. Mas é importante ter o site para as pessoas que pesquisam no Google encontrar você e aonde que elas vão comprar de você, mesmo que você não venda lá pelo site. É um catálogo online, praticamente um site, né? De certa forma, sim. Porém, se você tiver, por exemplo, tem uma loja de roupa que tem 10 mil unidades, né, e variedades, não tem como eu colocar as 10 mil lá. Então você coloca as principais, diz que tem mais e coloca um botão do WhatsApp. A pessoa vai clicar, a pessoa vai chamar no WhatsApp, vai mostrar, você vai ver lá as informações que tem, as variedades que tem e compra por lá. Muito mais fácil. No Instagram, o pessoal um pouquinho mais velho ali, 18, 20, 30 anos, 40 anos, ainda está usando bastante o Instagram. Daí para cima, usam mais o Facebook, pelo que eu já notei. Tá? Uhum. Cada cliente
que a gente atende, tem que fazer essa pesquisa com a Tati primeiro, por quê? Para a gente entender em qual desses que o cliente ideal está. Eu tenho clientes meus que dizem assim, antes de começar, né? Então a gente quer anunciar no Instagram, porque o Instagram tá bombando, não sei o quê. Depois que é feita essa pesquisa, identifica que é lá no Facebook o cliente ideal. E a gente vale mais a pena a gente investir dinheiro no Facebook do que no Instagram. Não, é um pessoal mais novo, no TikTok. O pessoal usa muita referência, vai lá no Pinterest. Não, é só empresário, é RH, é setor de alto nível da empresa, LinkedIn. Eu preciso fazer um remarketing. Vai no Google, faz aquelas propagandas antes de você ver o vídeo, né? Os 5 segundos, que hoje em dia não é mais 5, é quase 30 segundos, né? E então, o botãozinho de passar não aparece nunca, né? Mas hoje tem plataformas de anúncio, Netflix, na Disney Plus, tem todo quanto é plataforma, tem um ads no meio que a gente pode colocar. O mais importante é a gente entender do cliente. Né? Aonde que está o cliente ideal do nosso cliente para que a gente possa assim gerar o melhor resultado para ele. Não adianta eu começar a anunciar em tudo quanto é plataforma. E a tendência? Para onde caminhamos? A tendência depende do cliente. Não tem como dizer, vamos para o Instagram, vamos para o Facebook. Você tem que estudar primeiro o teu cliente. Se o teu cliente está no Instagram, vai para o Instagram. Se ele está no Facebook, continua no Facebook. Por mais que pro vizinho do lado aqui que tem outra loja de outra coisa está indo no Instagram, se o teu é no LinkedIn, vai no LinkedIn. Você tem que entender o teu cliente e ir para aquela base. É o que a Tati falou ali de relacionamento. Para nós também tem isso. Né? Eu falei antes de funil, né? As pessoas podem ter ficado confusas o que é esse tal de funil, né? Eu pego um triângulo, né? E divido em 3 partes. A maior parte é aquelas pessoas que não te conhecem ainda. Eu não vou anunciar para essas pessoas algo de venda. Não vou vender para elas. É um público que ainda não te conhece. Você precisa público frio, você precisa primeiro criar relacionamento. Quando você vai para a segunda etapa e para a terceira etapa, já são pessoas que conhecem você, já seguem, já engajaram com a sua marca. A possibilidade de converter é bem maior, né? Muito maior, né? Não tem porquê para esse primeiro público, que é o maior, as pessoas olham, tem muita gente aqui no topo do funil. Então eu vou anunciar para essa promoção aqui. Não adianta. É a mesma coisa que eu conhecer uma pessoa e já pedir ela em casamento no mesmo dia. Vai levar um não, né? Você precisa criar um relacionamento. A chance é grande. Você precisa criar um relacionamento, as pessoas precisam se conhecer, ver como que um vai ajudar o outro para aí sim gerar a venda depois. Né? As analogias estão muito boas, né? Obrigado. Eu sei que você é professor de longa data. Tatiana, a gente está caminhando já para o final do nosso podcast. Queria que você, enfim, suas considerações finais a respeito de tudo que foi colocado, que deixou de ser colocado. Fique bem à vontade para nós já encaminhando o final de mais uma edição do Pode Contar. Passa rápido, né? Avançamos mais de meia hora já, viu? Queria mais umas 2 horas aqui conversando. Não vai faltar oportunidade, com certeza. Tomara. Bom, eu quero falar então que efetivamente fazer marketing de coerência pode ser feito para qualquer tamanho de empresa e que ele tem alguns benefícios, assim, né? Como fortalecimento de marca, como melhoramento de cultura organizacional, como maior visibilidade, como melhora de relacionamento com o cliente, né? Eu tenho um exemplo de uma empresa de tecnologia que quando a gente pesquisou por onde eles gostavam mais de conversar com a gente, telefone, ou o WhatsApp, ou o telefone de conversar efetivamente com as consultoras de vendas que estavam ali, né, que estão ali na equipe, do que qualquer outro tipo de plataforma. Vejam, e a idade vai de 25 a 65. Então, a gente, o tempo todo está mudando. Você falou da tendência, né? Leio sobre tendência também, mas não tenho ainda nenhuma conclusão efetiva. Tenho uma que é uma percepção de vida. Então, pode ser que eu esteja completamente enganada. Mas eu sinto que com tudo tão cada vez mais artificial para se desenvolver as coisas, a gente vai querer algo mais relacional. Mesmo que seja a partir de ferramentas digitais, mas que tenha uma relação. E que aí eu entro aí com esse marketing de coerência, que se a gente fizer tudo com muita coerência, vai funcionar. Né? Então o convite eu fico bastante grata pelo convite de vir aqui falar. Aonde encontrar Dom 99? No Polo Inovale, tá? Estou redes aqui. Sociais, Instagram. Aí eu certeza, vou ter que contar uma coisa que eu sou bastante julgada. Minhas redes sociais não funcionam porque eu não sou uma pessoa que me coloca à frente das redes sociais por uma questão de eu gosto do bastidor.
O contato, né? Eu gosto desse contato, mas efetivamente no ano que vem isso tudo já está sendo organizado, planejado, Ótimo. vai ter lançamento de site, plataforma e por aí vai. Mas por enquanto eu nem vou dizer, mas tem o Tati Dallagnol lá no Instagram, que daí tem um Perfeito. pouco de vida, um pouco de trabalho, mas por enquanto ele tá assim, porque eu não prego isso que você tem que estar lá o tempo todo. Eu prego que Ok. você tem que ir no caminho certo, na quantidade certa, na hora certa. E isso a gente identifica realmente olhando para tudo isso antes e Uhum. depois chamando o Tiago para agora. Tiago, é tua Executa. vez. Exatamente. Obrigado pela presença, Tiene. Eu é que agradeço. Muito obrigada mesmo. Tiago, Legal, suas considerações finais aí, eu acho que foi um bate-papo muito bom, né? Agradecemos a tua presença também. Eu acho que legal. foi muito produtivo para quem está acompanhando nós aí. Eu que agradeço aí, espero ter ajudado você que está nos assistindo aí, que tem um comércio aqui em Joaçaba e região. Se você precisar aumentar a demanda para os seus vendedores, né, pode ser que não venha no primeiro dia, mas pode ser que venha, né, mais demanda, mais leads, né, para o teu Fazer o telefone Instagram, tocar fazer o mais. telefone tocar mais, fazer o teu WhatsApp bombar mais de pessoas chamando ali atrás do seu negócio, atrás do seu produto, serviço, aquilo que você oferece. É só nos encontrar aí nas redes sociais, Mega Tráfego, no site megatrafego.com.br, ou, né, você vai me encontrar aqui por Joaçaba, eu estou direto por aí pelo centro. Muito bem, essa foi mais uma edição do Pode Contar, o podcast da CDL Joaçaba. A gente volta numa próxima edição. Até lá.